Quando a gente pensa em quarto de bebê, logo imagina um mundo de sonhos. Personagens se misturam a cores, padrões, texturas delicadas. Mas qual cenário escolher? Pode ser um céu repleto de naves espaciais e discos voadores da coleção Robotique. Os bichinhos da selva ou os carrinhos e caminhões da coleção Transportes? Para as meninas, a coleção Casinhas é feita sob medida, mas você pode ficar na dúvida entre ela e as estampas delicadas das coleções Borboletas e Bonecas. Seja no quarto do bebê ou na hora de redecorar o quarto de meninos e meninas mais crescidinhos, o importante é conhecer alguns truques para acertar na mão na hora de escolher o papel de parede. Quando eu recebi o convite da Bobinex, eu fiquei pensando, nossa, que desafio! Criar uma coleção que eu possa atender os bebês, as crianças. Meu trabalho é muito romântico, né? Eu precisei pensar que tem mães que têm uma pegada mais moderna, um estilo um pouco diferente. E eu também queria atender essa mãe. Então, assim, tem coleções que estão com muitas cores, uma profusão de cores, como a coleção da boneca, por exemplo. E as pessoas têm muito receio em usar muitas cores. Eu sinto isso na loja. As pessoas têm um pouco de cuidado, sabe? Ah, será que não vai cansar? Será que não vai enjoar? Mas tem que lembrar que o universo infantil, as crianças precisam de cor. Qual seja a coleção dos ursos, a coleção da selva, a coleção dos transportes, todas elas têm composês maravilhosos. Então, assim, por exemplo, você pega a coleção do transportes, eu fiz um dos papéis, ele tá bem leve, fundo branco, bem tranquilo. De repente o outro ele já é super mega colorido. Tô trabalhando com muito vermelho, amarelo, azul. Assim também o Robotique, que é uma coleção que eu usei a base num deles branca e usei a base num outro papel com um azul bem forte. Na coleção da selva, por exemplo, eu acho que ela ficou bem sofisticada nas cores, tons de terra, verdes, amarelos. E eu tenho o papel principal, que é bem forte, porque serve para uma brinquedoteca, para um quarto de criança. E depois eu tenho o composê dele, que já é um fundo branco, mais suave, que vai atender bem os bebês. Então é isso que eu quis trazer para a coleção Infantário. Eu quis que as crianças pudessem entrar nesse mundo. A coleção Infantário de papéis de parede conta com 80 estampas, que podem ser usadas individualmente ou coordenadas. O segredo na combinação das cores e das estampas é você não ter medo, não tenha medo de errar. Seja ousada mesmo. Se você observar nessa ambientação, eu consegui um resultado bem leve, bem gostoso, misturando apenas o papel dos bichos, né, numa das paredes, e na outra parede usando esse geométrico que é a palha. Eu uso vários tons de verde nos quadros, nos potes, nas estampas dos tecidos, inclusive no papel também, que eu tenho o jacarezinho, o lobo, em tons diferentes de verde. Tem uma gama aqui, pelo menos de umas 8, 10 tonalidades de verde. E além disso também usei uma pitada de amarelo, usei uma pitada dos tons de terra, dos tons de bege, que são mesmo as cores da selva, que só faltou o azul do céu da selva, né? Então você vê, são 3 cores, mas nessas 3 cores vários tons, várias tonalidades. É isso que deixa o quarto mais gostoso, mais harmonioso. Você sabendo equilibrar essas cores, um pouco de verde aqui, uma pitada ali, equilibrando, você consegue um resultado gostoso. E sem precisar ter medo de deixar o quarto pesado. O border também é uma coisa que as pessoas gostam muito de usar. Aqui eu criei uma solução nova para isso. Na realidade, quando você olha esse papel aqui de fundo dos ursos, você imagina que é um papel único. Não é. É um border que na realidade eu trabalhei ele várias vezes aqui. Ele foi aplicado repetidas vezes, um em cima do outro, e criou essa ilusão de que é um papel de parede. Então isso também é uma coisa que você pode brincar, pode usar. Como eu já criei uma parede bem marcante aqui com os ursos, eu procurei usar na parede ao lado o composê dele, um xadrezinho mais suave, mais leve, para dar mesmo mais importância para essa parede. Eu gosto muito de dar ênfase para o border usando as barrinhas de poliuretano, as molduras. Pode ser de poliuretano ou de gesso. Elas acabam valorizando mais o border, dá um novo status para o border. Nesse caso aqui, eu estou usando numa altura que não é convencional, que é ele mais alto. Na realidade, gente, as pessoas costumam usar o border no meio do quarto. E não é o ideal. O ideal é que você use ele mais baixo, a 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, se for baixo,
ou como eu estou usando aqui, acima de 1,75 m, 1,80 m. Por quê? Como eu estou usando duas cores bem importantes, tanto na parte de baixo quanto em cima, eu não deixo competir uma cor com a outra. Em cima é só um acabamento próximo do teto, aí logo vem o border e depois toda a parede no azul. Aqui é uma outra solução para aquelas mães que não gostam muito dos quartos temáticos. Você consegue um resultado bem sofisticado para um quarto leve, suave também, emoldurando os papéis de parede dessa forma, como eu fiz aqui. Essas molduras, elas podem ser de poliuretano ou podem ser de gesso também. Por exemplo, nessa moldura de cima, na realidade ela é uma moldura de teto, que se usa muito para dar acabamento no teto. Eu aqui criei essa solução usando ela no meio da parede para dividir dois papéis de parede, né? E essa outra moldura aqui é uma moldura mesmo que chama-se roda meio, ela divide mesmo a parede. E aqui eu criei um quadro. Você pode fazer isso várias vezes dentro do quarto, ou você pode usar ela como um detalhe para uma peça principal. Por exemplo, aqui onde eu tô, eu criei um canto para essa poltrona especial e usei no resto do quarto esse papel liso que ele imita um linho, né? E dei ênfase para o pé de pule, que é essa estampa que eu tenho aqui. Sabe aquela paredinha estranha que você tem no seu quarto? Aquele pilar, aquele dentinho que você acha, e agora? O que eu faço com essa parede? Às vezes é a melhor solução do quarto, porque você pode dar uma ênfase para essa parede como eu fiz aqui. Tá? Na realidade aqui eu criei uma parede, né? Mas se você tiver um dente, um detalhe assim, você pode usar o papel só nessa parede e deixar as outras em branco. Você pode fazer um composê como eu fiz aqui. Nesse caso eu podia até ter usado mais, ter usado o composê dessa coleção no vermelho ou no azul, se eu quisesse criar um pouco mais de destaque ainda, né? Mas como eu quis uma coisa mais leve, eu não exagerei muito no contraste de cores aqui. Se você não tem esse empecilho no seu quarto e gosta da ideia, faz uma paredinha de drywall lá, ilumina ela por trás como eu fiz aqui e vai ficar super bacana. Que tal usar o papel de parede como uma colcha de retalhos? Esse quarto aqui, ele começou com essa ideia do patchwork na parede. O que é o patchwork? São pedacinhos de papéis, de vários papéis de parede aplicados de uma forma aleatória, em tamanhos diferentes também. Mas precisa ter alguns cuidados aqui para que isso dê certo. Então, por exemplo, se você vai fazer isso numa parede só do quarto, que seria o ideal, você pode trabalhar com no mínimo 3 papéis. Menos do que isso é muito pouco. E se você trabalhar só com 3, eu te dou a dica também de, por exemplo, você escolhe essa aqui das gaiolas, esse xadrez rosa e esse pé de pule verde. Você pode pintar a parede, o fundo dela, num bege para você ter a quarta cor. E aí você deixa alguns espaços que vai ficar aparecendo o fundo da parede no bege. E você trabalha só com o papel azul, o rosa e o verde malva. O mais legal desse trabalho é que ele é livre. Na realidade, aqui não tem limite para sua imaginação, né? Os papéis de parede foram criados em parceria com os tecidos do Fernando Maluhy. É uma super vantagem, porque você vai encontrar nos mesmos pontos de venda tanto o papel quanto o tecido. Ou seja, você não vai precisar ficar louca correndo atrás de combinar esse papel, onde eu vou encontrar esse tecido. Não, você já encontrou, tá tudo resolvido para você, tá prontinho. E vai brincar, não tem limite aqui. Inclusive, você pode criar outras coisas a partir de quando estiver pronto o seu patchwork. Por exemplo, você pode criar borboletinhas de tecido e colar no lugar das borboletas. Você pode, de repente, ter uma letra de madeira com a inicial do teu filho e colocar num dos quadrados que você acha que está numa posição importante. Então, você pode transformar esse trabalho numa coisa tridimensional. Vai aplicando coisas que você gosta, que tem a ver e criando uma sensação nova aqui. Não fica muito presa, será que isso fica bom, será que... Não, vai, confia, acredita, que vai dar certo. Usar o papel de parede no espaço todo ou em apenas uma parede? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Essa é a coleção Boneca, é uma coleção alegre, divertida, de cores vibrantes, e por isso mesmo que eu dou a dica para vocês usar esse papel numa parede só do quarto, a não ser que o quarto seja muito grande. Se o quarto for muito grande, você usa em mais uma e só. As outras duas você deixa para usar uma cor de tinta. Eu elegi o rosa como uma cor importante, né? Então, eu sempre penso assim, nas almofadas de encosto, tudo que está encostado diretamente no papel tem que ser alguma coisa que também se destaque.
senão vai se misturar com o papel. Então eu elegi um cor-de-rosa, usei um tricô com um cor-de-rosa até um pouco mais vibrante, foi proposital isso, para marcar bem todo o enxoval da cama. E depois eu fui suavizando aos poucos, né, nos tons, com o composê dos tecidos dessa coleção, fui suavizando, procurei marcar esse cor-de-rosa nos vivos, que são esses detalhes aqui das almofadas, e também no barrado do edredom. Então você vê, eu tenho uma pitada de rosa em tudo e de repente eu tenho um rosa mais forte lá para se destacar no papel. Né? E vale também você trabalhar com aplicações, com bordados, né? Aproveitando a estampa do papel de parede nos detalhes. Que o papel de parede tem um resultado incrível na decoração de quartos de crianças e bebês, não há dúvidas. Mas como manter o papel bonito por mais tempo? Os papéis de parede da coleção Infantário são vinílicos e duram por volta de 5 anos. Para limpar, basta um pano úmido e sabão neutro. Vocês viram como os papéis valorizam, dão graça e criam uma versatilidade no quarto? Gente, o céu é o limite. Eu espero que vocês aproveitem as minhas dicas, soltem a criatividade e lembrem, não tenham medo de arriscar. O importante é que o quarto tenha a sua cara e a sua essência.